Olá, aluno Soti, tudo bem? Mais uma aula sobre interação gênica. Para começo de história, o tema da nossa aula de hoje é interações gênicas não epistáticas. O que isso significa? Para começo de história, para ajudar a gente a entender um pouquinho, epistasia ou um gene epistático vai ser aquele tipo de interação que ocorre entre genes onde um gene vai inibir outro gene. Agora perceba, se epistasia, se um gene epistático é aquele que inibe, quando a gente vai estudar uma interação gênica não epistática, a gente está falando sobre genes que são complementares. Ou seja, são genes que juntos darão uma característica em particular. Para começo de história, uma coisa que é sempre bom demarcar para você é que quando a gente fala de interação gênica, a gente está falando de um tipo de interação de genes que vai fugir da regra, lá das regras de lei de Mendel. Ou seja, na característica de Mendel, Mendel analisou o quê? Um conjunto de fatores gerava uma característica. Ou seja, hoje a gente sabe que é um gene para uma característica. Toda vez que a gente fala sobre uma interação gênica, a gente está falando dois ou mais genes que se interagem e vão gerar uma característica única, particular. Nesse caso aqui, mais uma vez, a gente está falando de interações gênicas que não são epistáticas, ou seja, que não são de bloqueio, não são interações gênicas de inibição. Aqui a gente estuda interações gênicas complementares, ou seja, não epistáticas. Dois ou mais genes, uma característica. E lembre-se, jovem estudante, toda vez que eu falar de característica, eu estou falando de fenótipo. E esses termos são bem importantes. Fique cuidado! Quem é que começou com essa história de interações gênicas? Um dos discípulos de Mendel. Apesar do Mendel não ter trabalhado muito com as interações gênicas, o Mendel foi de fato essencial para o desenvolvimento da genética. E uma das pessoas que se utilizou de vários dos conhecimentos propostos por Mendel e construiu conhecimentos novos foi William Bateson e o Reginald Punnett, é aquele cara do Punnett que a gente conhece a partir do diagrama de Punnett. Desenvolveram lá no século XX uma série de pesquisas para comprovar que existem genes que interagem na hora de manifestar uma característica. A primeira coisa que é importante você lembrar é que, por mais que a gente estudou genótipos, fenótipos, homozigotos, heterozigotos, alelos e o próprio termo epistasia que eu mencionei anteriormente, quem propôs boa parte desses termos foi esse cara, o Bateson, justamente porque ele utilizou-se dos trabalhos de Mendel para propor coisas novas, para propor coisas diferentes, as quais o Mendel não tinha ainda considerado nas suas importantes pesquisas. Por exemplo, quando você ouve a palavra homozigoto, quem propôs esse termo que a gente utiliza até os dias atuais foi o Bateson. Heterozigoto também. Epistasia, que eu falei anteriormente, que é uma relação, uma interação de silenciamento, de bloqueio, também foi proposto por esse pesquisador. E o próprio termo alelomorfo, que hoje a gente conhece por alelo. Por exemplo, azão é um alelo, azinho é o seu alelo complementar. Dois alelos que formam um gene. Se atente com essas definições que elas são importantes. O que Bateson e o seu amigo Punnett, seu colega de trabalho Punnett, eles fizeram? O que eles determinaram? Eles começaram a analisar essas características, essas interações gênicas a partir das cristas de algumas espécies de galo. Agora perceba comigo. Eles começaram a ver que existiam 4 fenótipos diferentes para a crista de galos dessa espécie. Como assim? Eles começaram a propor que, se existem 4 variações, lembre-se que lá em Mendel tinha a ervilha verde e amarela. Ou a ervilha era lisa ou rugosa.
ou a flor era branca e púrpura. Aqui, o que o Pinet e o Bateson analisaram? Eles viram que existiam 4 características diferentes. Uma crista diferente da outra para cada galo que foi surgindo. O que eles proporam com isso? Que existiam 2 genes que se interagiam para gerar o fenótipo, ou seja, a crista dos galos. Para começar a tentar criar esses parâmetros, essas análises genéticas, eles proporam chamar o gene 1 de alelo com seus alelos Rzão e Rzinho e o gene 2 com seus alelos Ezão e Ezinho. E cada um desses genes teria dominância completa entre si. O que isso significa? Significa que a gente tem 2 genes diferentes. Esses 2 genes diferentes interagem entre si para gerar 4 fenótipos diferentes. E aqui o que significa dizer que tem dominância completa? Significa dizer que o Rzão ele é completamente dominante ao Rzinho. O Ezão ele é completamente dominante ao Ezinho, só que eles são complementares. Juntou a manifestação do gene 1 com o gene 2, a gente vai ter vários fenótipos diferentes. E como é que eles começaram a construir esses conhecimentos? Eles começaram a colocar nomenclatura, relacionar genótipos com fenótipos. Em A, na ausência de alelos dominantes, ou seja, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, a gente vai ter um galo de crista simples. Essa representação aqui. Continuando as análises genéticas e fenotípicas dos galos. Quando a gente tem um alelo dominante Rzão, na ausência do alelo dominante Ezão, a gente vai ter uma crista rosa. Esse aqui em B. O que significa isso genotipicamente? Rzão alguma coisa, ou seja, tem o dominante Rzão, mas na ausência do dominante Ezão, Rzão alguma coisa, Ezinho, Ezinho, a gente vai ter o fenótipo crista rosa. Em C, o alelo dominante Ezão na ausência do alelo dominante Rzão, ou seja, Rzinho, Rzinho, porque a gente não tem o Rzão dominante, Ezão alguma coisa, ou seja, a gente tem no mínimo um alelo dominante Ezão, a gente vai ter a fenotipicamente falando, crista ervilha. Para terminar, a 4ª característica fenotípica, a crista nós, na presença de ambos os alelos dominantes, ou seja, Rzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, a gente vai ter o fenótipo crista nós. Agora perceba aqui comigo. O que significa dizer alguma coisa? Rzão alguma coisa significa que Rzão Rzão ou Rzão Rzinho vai gerar o mesmo característica. Lembre-se, quando a gente fala que o Rzão tem dominância completa sobre Rzinho, basta apenas um Rzão para gerar a característica. Por isso que aqui a gente coloca Rzão alguma coisa. Porque essa galo de crista rosa pode ser Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho ou Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Se tem um alelo dominante, já vai ser manifestada aquela característica relacionada ao alelo dominante. Ou seja, são vários genes aqui se interagindo entre si que vão gerar fenótipos diferentes. E a gente não está vendo aqui uma relação de bloqueio. A gente não está vendo aqui uma relação de inibição. Aqui o gene E o gene R, eles são complementares. Porque dependendo do rearranjo dos alelos e do rearranjo dos genes, a gente vai ter diferentes características fenotípicas para a crista dos galos. Agora, o que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram 2 duplo homozigotos, que você também pode ouvir falar sobre indivíduos puros. Um duplo homozigoto recessivo, genótipo Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, fenótipo crista simples, cruzaram com um outro indivíduo, também duplo homozigoto, só que duplo homozigoto dominante. Rzão, Rzão,
esão, que dá crista nós. O que eles cruzaram? Esse duplo homozigoto recessivo com esse duplo homozigoto dominante e gerou F1, ou seja, a primeira geração de 100% indivíduos duplo heterozigotos ou dihíbridos. E agora perceba aqui comigo. O cruzamento entre um galo crista simples e um galo crista nós gerou 100% galos crista nós. Por quê? Porque tem ambos os genes dominantes. Seja, independente se ele for duplo homozigoto dominante ou duplo heterozigoto, a manifestação sempre aqui neste caso vai estar relacionada ao gene dominante, o que indica uma dominância completa. E agora, para terminar o experimento, o que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram essa geração aqui, 100% duplo heterozigoto ou dihíbrido, e cruzou ela com ela mesma. E aqui a gente vê o cruzamento. Lembre-se, como é que a gente sai? Isso daqui, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, é o indivíduo diploide, ou seja, é um indivíduo com material genético completo. Na hora que a gente vai falar sobre a produção de gametas, a gente tem que falar do processo de meiose. Ou seja, esse indivíduo aqui, que é 2N, diploide, um indivíduo com material genético completo, na hora de produzir gametas, vai produzir gametas com a metade do material genético. Porque daí um gameta vai se encontrar com outro gameta, dessa fusão a gente vai ter novamente um indivíduo diploide com o material genético completo. Como é que a gente sai disso? Rzinho, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, crista nós, cruzado com Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, crista nós. Isso aqui a gente vai ter este diagrama. Professor, da onde que surgiu esse Rzão e Ezão? Existe a técnica do chuveirinho, lembre-se. A gente pega os primeiros conjuntos de alelos e mistura com os segundos conjuntos de alelos. Rzão com Ezão, aqui. Rzão com Ezinho, aqui. Rzinho com Ezão, este gameta. Rzinho com Ezinho, este gameta. Perceba. Esse indivíduo aqui é o indivíduo diploide com material genético completo. Aqui e aqui estão representados os gametas que são produzidos por esses indivíduos. E agora perceba, diploide, material genético completo, haploide, metade do material genético, o que nos indica que são os gametas produzidos pelos indivíduos. E agora perceba, desse gameta fecundado com este gameta, a gente vai ter um duplo homozigoto dominante. Deste gameta Rzão, Ezão, fecundado com este gameta Rzão, Ezinho, a gente vai ter o genótipo Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho. Se a gente fizer a análise de cada um desses fenótipos relacionando aos genótipos, a gente vai ver algumas características importantes da interação gênica. Agora perceba, um desses 16 probabilidades deste cruzamento vão nascer com a crista simples. 1 em 16 probabilidades. Ou seja, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho é uma nas 16 probabilidades. Ou seja, 1 em 16 vai nascer com crista simples. 3 em 16 vão nascer com cristas rosas. Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, ou Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, ou Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. 3 em 16, crista rosa. Crista ervilha, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão, ou Rzinho, Rzinho, Ezão e Ezinho. Ou seja, a gente tem 1, 2, 3 probabilidades em 16 num conjunto de tudo. Já para terminar os de crista nós, que precisam ter pelo menos um alelo dominante do gene R e do gene E, a gente vai ter 9 em 16 probabilidades. Ou seja, do cruzamento entre um indivíduo duplo heterozigoto ou dihíbrido crista nós com outro indivíduo duplo heterozigoto ou dihíbrido também de crista nós teremos uma proporção fenotípica de 9:3:3:1. 9
crista nós, 3, crista ervilha, 3, crista rosa, 1, crista simples. Do cruzamento de dois indivíduos híbridos para duas características complementares, a gente vai ter sempre a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. É isso, até a próxima e tchau, tchau.